Olha, eu tinha até marcado no livro já, hein? Olá, Olá, Marabô. Boa tarde. tudo bem? Tudo bonzinho, e você? Bem, Bom, hoje a gente está continuando a nossa jornada, nosso caminho pelo Livro dos Espíritos. E a gente parou, a última conversa foi com o Tranca, e a gente parou agora na parte onde fala do mundo normal primitivo. Nós estamos no livro 2, primeiro capítulo. O livro 2 fala já dos espíritos, e então estamos na parte que fala do mundo normal primitivo. me explique, eu não entendo. O que é o mundo normal primitivo? É muito Eu, complexo para eu, mim. também, eu também não entendo o que eles quiseram dizer com esse termo mundo normal primitivo, É uma brincadeira. mas a gente vai na primeira pergunta, talvez se esclareça. Por favor. É a pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Os espíritos constituem os mundos. A ótica e a percepção deriva do grau de consciência e proposta de cada um em cada ciclo de si mesmo. Entende? Sim, sim. Eu acho que uma coisa que o livro talvez, o livro dos Espíritos talvez tenha separado muitas coisas em caixinhas é porque, por exemplo, a resposta a essa pergunta fala que os espíritos constituem o mundo dos espíritos como um mundo à parte, que seria o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Este mundo também é das inteligências incorpóreas. A Pois é, inteligência incorpora o corpo, transpassa. e é assim em todos os mundos e dimensões. Em vários níveis. Tem uma inteligência inata do corpo sobre as reações químicas as quais cada célula interage entre si em comunhão, formando o próprio corpo, mas cada resposta à sua época. Sim. Então a pergunta 85 é qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Depende da ordem de quem o estuda. O corpo, o mundo, o real, a percepção, todos fazem parte do mesmo processo dimensional. Quem se coloca antes vê tudo e pode denominar a ordem que desejas, mas para o todo em si não há ordem, há apenas manifesto. Compreende? Sim, sim. Não, não tem melhor ou pior, não tem principal. Tem manifesto, grau de consciência, percepção, vida. Então, 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? O que determina a existência? Os fatos nos registros a qual o manifesto do próprio universo se faz? Qual a capacidade humana de percepção dos fatos existenciais nos outros orbes desse mesmo universo? O que existe e o que não existe? Por que não existe? São respostas que ainda não galgamos.
em conjunto. Tal afirmação seria ilógica diante de um universo de possibilidades. De todo o manifesto se dá sobre o físico e o real. Tudo é físico. Tudo é uma formatação de uma expansão sobre contrações formando a matéria que vibra em diversos tons e tonalidades diante das percepções. A partir daí, tudo é espiritual e tudo é físico. Entende? Sim. Não há separação. Não. Há faixas vibracionais, frequências, como Tesla dizia, há faixas vibracionais, existe frequência, vibração, ondas. Só. Só. Então, a pergunta é 87, aí talvez com isso a gente possa responder melhor. Essa pergunta. 87 é: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Sim. Todo o espaço. A sustentação do mesmo sobre a frequência psiônica é dada por um espírito, se podemos colocar assim, antes do próprio real. Ou seja, não há separação. Se há existência, é porque há um molde ou um precursor. Intenção pura. Deus. Compreende? Sim. A próxima parte, não sei se a gente, acho que porque na resposta a essa pergunta eles fazem uma separação muito grande, uma diferença muito grande entre os diferentes espíritos. Aí fala que muitas vezes você tem espíritos ao vosso lado e estão te observando e atuando sobre você sem que você o perceba. Me perdoe, eu não entendi. É que na resposta a essa pergunta é como se eles dividissem o espírito que vou deixar, vamos seguir, porque o livro foi feito numa determinada época e a gente está em outra época agora. Dá para dar respostas mais abertas a essas perguntas. Exato, eu não compreendi porque o menino prestou atenção no diálogo entre a mãe dele e a irmã. Atrapalhou. Não, mas se manifestou porque esse era o equilíbrio. Talvez a gente fosse. Acho que não é relevante ficar falando da resposta anterior, da Suas resposta. críticas são ilógicas, não levam em consideração o momento a qual a proposta se passou e a influência que tais afirmações causaram no autoconhecimento de muitos. Sim, tem razão. Por favor, qual a próxima? A próxima é forma e ubiquidade dos espíritos. Então, a pergunta 88 é: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? O que determina a forma é a captação das informações diante de uma formatação de realidade. Ou seja, as formas que são inimagináveis também são formas. Então não há forma fixa. São amorfos. Entende? Sim. Na,
Na resposta a essa pergunta, se refere ao espírito como se fosse uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, aí uma subpergunta a essa é se essa chama ou centelha etérea teria cor. Qual é a união de todas as cores? É o branco. Não. A união de todas as cores percebíveis de todo o espectro, unir rádio, gama, frequências baixas, frequências médias, frequências de alto. O menino não sabe a palavra. Eu também não sei. Frequências de alta intensidade. Então o espírito tem todas essas frequências, todas essas cores. O espírito dá condições da expressão dessas conotações. O branco limita. Sim, o branco limita. O branco limita ao Mas espectro foi visível. proposital. A pergunta foi proposital diante de uma resposta lógica, branco. E diante de tal afirmação, as respostas seguintes dão uma impressão e uma ótica mais ampla. Sim, essas são as respostas que a gente aprende nas experiências da escola, mas está se olhando apenas um pedacinho do espectro. Exato. Então, 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim. Você não gasta um tempo para ir da sua casa ao supermercado? Uhum. A percepção do tempo é relativa diante da gravidade. A forma com que o planeta em si vibra muda o contexto gravitacional, fazendo o tempo passar mais devagar com o tempo. Ou seja, o tempo nesse orbe já foi mais rápido ou mais devagar. O contexto é relativo. Uma reflexão que será abordada no futuro. Mas E o é uma, pensamento é fora de tempo e espaço. E o espírito se comunica fora de tempo e espaço sobre a intenção pura emanada, intrinsecamente ligada ao divino em todos. Sim, então, quando nos comunicamos por pensamento, é instantâneo. exato. O pensamento é mais veloz que a velocidade da luz, pois ele dá origem à própria luz em algum ponto, psionicamente falando. Compreende? Sim. Aliás, o pensamento limita. Pensamento, sentimento limita. O pensar dá origem. Sim, que é o O verbo. pensar ecoa. O verbo, o logos, Sim. são pontos de estudo. Sim, que é a ação. É a ação e não o substantivo, não o objeto. É, porque o verbo em si é apenas uma percepção. O som é uma percepção que se dá diante da ação. Sim. Por isso as pessoas tendem a se perder diante de tal análise. Mas estamos caminhando. Então, a próxima pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? O espírito consegue formatar os átomos ao seu derredor, condicionando um corpo, aparecendo em certos locais e dimensões. Mas isso requer uma certa capacidade consciencial e desprendimento do eu,
que no momento não será estudada no futuro. Mas aí quando você se refere a espírito, porque a gente começou essa sessão falando de espírito como todos, né? Todas as essências. Mas, Exato, por isso alguns elementares falam nós, e sim. não falam eu. Então, nesse conceito, seria se o espírito que está numa faixa frequencial que vibra mais alto quer se manifestar numa faixa frequencial que vibra mais baixo ou mais alto do que a faixa frequencial tradicional dele. Ele pode ali agregar e manifestar um corpo. Exato. Em alguns pontos, a coroa não tem mais sentido devido à conotação conjunta de todos. Todos formam uma coroa só, em manifesto. Por isso eu disse que seria abordado no futuro. Sim. Então, a pergunta 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? É ferramenta. O conjunto atômico que forma uma parede é sustentado pela própria protoforma, que a essência mor formata e condiciona naturalmente. Dentro desse natural, o coligar com a mesma essência inconscientemente se dá, perdão, dimensionalmente falando, de forma inconsistente, não tornando uma barreira, porém depende do grau de experiência e crença. Depende também da vibração da faixa dimensional onde aquele espírito se encontra e da faixa e da vibração daquele próprio espírito. Por exemplo, Se a parede se manifesta porque está na mesma. sim, mas se você está vibrando mais num certo nível em relação à parede, você pode atravessá-la, igual quando nas Depende da viagens consciência. astrais. Consciente ou não. Eu já respondi. Sim, tudo bem. Então, a próxima pergunta, 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Eu não estou aqui. Eu estou trabalhando dentro de um grupo de alguns amigos, formatando as energias de um certo acordo aí. Então, sim. Hoje nós estamos com um grande público. Está ouvindo? Sim, tem todo um. Sim, tem uma galera aí à sua volta. É, Estão se manifestando. nos pediram para adentrar mais no que você estava abordando ainda há pouco sobre a formatação e expressão do contexto material, sobre ser ou não um empecilho diante do espírito. Algumas manifestações do próprio espírito, consciência e inteligência, sobre o manifesto da própria alma em níveis umbralinos, que a consciência em si é mais ampla e condiciona a própria presença, dando sustentação às energias que ali se manifestam diante de um certo trabalho. Naquelas condições, o espírito se coloca dentro dos contextos do todo ali. Assim, ele se fere e se machuca, mesmo sendo algo ilógico. Mas romper essa barreira seria um desrespeito coletivo. Isso é para dar conotações a algumas literaturas e explicações sobre alguns argumentos que possam vir à tona, mas se encaixa na mesma abordagem que depende das crenças de grau de consciência. Entende?
Sim, ficou mais claro para mim também. Obrigado. Então, tem uma subpergunta essa sobre os espíritos terem o dom da ubiquidade. Tem uma subpergunta que é se todos os espíritos irradiam com igual força. Sim, o que determina essa energia transpassar a naturalidade de si mesmo é a mesma falta de naturalidade e conhecimento. É a sujeira do conhecimento, o que alguns dizem. Conhecimento apagado é a sujeira da lamparina que Pai José aborda. Compreende? Sim, então o trabalho é um trabalho de limpeza e não de adquirir mais. Autoconhecimento, isso. Quando eu Sim, aprendo de fora e tenho a percepção do aprender, é um respeito. Porém, a concepção e integração da informação nada mais é do que um conluio entre você e o outro, que liberta o que já está dentro de ti. E as percepções são iguais às percepções de tempo e de realidade. É igual a decodificação das informações sobre uma certa comunicação visual ou entre dois seres consciencialmente falando. São percepções de percepções sobre um co-criar eterno. Compreende? sim. Livro interessante. Sim. Estamos mudando de tópico, então. A próxima parte do livro lida com o perispírito. A pergunta 93 é se o espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura, nenhuma cobertura, e se, como algumas pessoas propõem, se está sempre envolto numa substância qualquer. Ele tem seu manifesto. Diante do manifesto, ele se dá fora de tempo e espaço. Assim, ele transpassa o real. Assim, ele sustenta a lógica e a própria percepção. Sendo assim, sobre qualquer manifesto, ele está sempre envolvido a algo diante dos observadores que veem de fora para dentro. Essa resposta engloba todos os manifestos em todas as dimensões e não coloca níveis nem pirâmide. Sim, 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 ficou boa. Ficou versátil. obrigado. É a proposta. É. Bonita essa palavra versátil. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ele cria. O espírito sustenta e cria tudo e todo. A resposta é fechada ou aberta demais, mas qualquer outra coisa limita. Se você olhar de dentro para dentro ou de fora para dentro, você pode dizer que ele cria dele mesmo. Assim alinha com os contextos que alguns físicos abordam sobre cálculos matemáticos e afirmações distintas, teses que um dia foram hipóteses, que um dia foram pensamentos filosóficos. Sim, Mas numa outra análise pode-se dizer que ele cria em colaboração com
Com a protoforme Exu e os elementais? Isso é ele também. Ai, sim, sim. Separamos para estudo. Tem uma subpergunta nessa, que é: sendo assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Sim, sim. Eles vibram mais devagar. Não usam essa abordagem. Perispírito mais grosseiro. Porém, o argumento é o mesmo usado na explicação sobre seu argumento anterior. O respeito é sempre coletivo. Sim. O manifesto se dá em respeito a todos ao derredor. E a necessidade de se achar inferior ou coitadinho demonstra o mesmo processo de formatação da pergunta. Eu sou grosseiro, inferior. Você, superior. De luz. Apenas uma ilusão, ante ao momento, funcional e perfeito. Porém, diante do meu amor próprio e da minha ótica, neste outro momento, tal afirmação não serve. Sim. Sim. A pergunta 95 é se o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim. O menino me via como um cavaleiro com cabelo enrolado, com uns 2,40 m de altura. Você pode me ver diferente. A captação e a formatação ante ao que você acha que está vendo nada mais é a expressão do que você nutre em comunhão com o todo ao redor. É relativo. Eu dou o Sim, mundo que ele é para mim. sim, porque é o receptor que faz a decodificação da frequência vibracional que ele está recebendo. Sobre algumas intuições e entonações que nós podemos dar. Então, se a pessoa acredita que eu sou um demônio, mesmo eu sabendo que demônios são apenas interpretações diante de um certo grau de consciência e escola de estudo, eu faço de tudo para parecer o pior demônio existente diante da interpretação daquele ser. Me faço de ferramenta para que ele possa ver o que ele é dentro de si. Agora, ele ver isso é outra história. Como o menino mesmo fala, é um problema dele. Sim. Tranca-rua diz que se diverte. Mas sim, mas é uma diversão que respeita as projeções do coleguinha, né? Do menino. Porque Sempre. afinal de O contas, respeito pode ser moldado diante do grau de consciência. Nós não somos seres chatos. O céu seria muito chato, não acha? sim, extremamente. Como você mesmo diz, o universo pode ser algo monótono e sistêmico, ou uma grande piada cósmica. Depende de quem vê. E eu me divirto, mas de uma forma diferente. Não fico sorrindo para todos, mas estou sempre sorrindo para mim mesmo. Por isso que as percepções de quem me ouve recebem um certo grau de confiança e de auto-respeito. Assim, esse é o meu modo de sorrir. Sim, mas não quer dizer que você não se diverte, não faz piada, não ri, não dá gargalhadas internas. Depende do que você acha que é gargalhada. Essa sensação de achar algo divertido. É diferente.
Em comunhão com esse amigo, eu até dou algumas risadas às vezes. Mas a risada para mim é algo distinto, é um êxtase, uma vibração, um gozo natural que não necessariamente precisa do manifesto em risos. Sim, não, a manifestação. É porque eu estou dizendo o conteúdo. O conteúdo existe, a forma de manifestação vai ser diferente, mas o conteúdo. Exato, mas nem todos recebem a gargalhada da forma que você interpreta, por isso a minha abordagem é mais ampla. Sim, tem razão. Obrigado. Tem razão. Mas eu estava tentando focar no conteúdo e não na forma. Eu sei, não estou a criticar você, apenas dando um rodapé ao seu argumento de uma forma didática e fundamental, fundamentando nossos argumentos agora e sempre. Obrigado. Então, a próxima pergunta. Pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? O que é semimaterial? Não existe. Material. Depende da percepção das pessoas, como abordamos há pouco, assim como a risada. Perceptível ou não, decodificada como confiança ou amor próprio. Estou sempre sorrindo então. Meu semimaterial é postura. Entende? Esse eu não entendi. O meu semimaterial é postura. Sim. Se pode se dizer que se há algo semimaterial, isso é a percepção de todos. Então a percepção está antes da manifestação, pois é extrasensória, está atrás do material e do físico. É uma comunicação sutil. Diante disso, o meu semimaterial para com você é a minha postura, que se comunica com as suas percepções. É um pouco aberto, mas é o único contexto diante da minha ignorância sobre algum argumento semimaterial. Mas é diferente da pergunta. Ele está dizendo como uma roupa, e alguns autores abordam como uma roupa para ir em outros orbes ou locais. Isso é o seu torus, sua bolha. Não é semimaterial. A única coisa semimaterial é a informação que transpassa entre os seres. Compreende? Sim, mas então, se olharmos do ponto de vista da diferença entre a forma e o conteúdo, a interpretação de duas pessoas do mesmo conteúdo vibracional, que seria a energia sutil que está sendo é, Semimaterial. semimaterial, então uma pessoa pode interpretar aquela vibração como um sorriso e dentro da outra bolha aquela vibração é interpretada como uma, uma gargalhada ou apenas uma sensação. Aí entram em outros processos, não é mesmo? Que também Sim, não são semimateriais. É uma condição onde a persona e as influências sobre outros contextos distintos, que aí geram a interpretação sobre o ser que se vê de uma determinada forma. É um papo mais abrangente. sim, vamos deixar para uma conversa mais específica. Exato. É por isso que os argumentos e as respostas sobre tais perguntas estão demorando um pouco. É necessário algumas explicações e fundamentos para depois o próprio livro ser abordado sobre outras óticas e outros pontos de vista já fundamentados aqui e agora. Então, Compreende? sim.
Então, a próxima sessão, a próxima parte é sobre diferentes ordens de espíritos. E a pergunta 96 é se os espíritos são todos iguais ou se há entre eles uma hierarquia. A hierarquia é a consciência. Nós não temos hierarquia nesse trabalho. Todos têm voz e todos têm vez. Porém, cada um tem a sua ótica e a ótica que é mais coerente e real diante da proposta, aonde aquele ser viu e sentiu algo diferente é respeitado. Então, cada momento há um ponto. Igual esse menino, ele não é seu mestre ou seu líder, mas diante de alguns pontos, as informações, sendo lógicas, são respeitadas e dadas como um certo padrão de liderança. É um processo sistêmico onde quem manda é a vida. É igual. Não muda. Compreende? Uhum, sim, sim. Acho que essa ficou bem claro. A 97. É porque ficou funcional. Ficou funcional, acho, a explicação. Exato, igual. Uhum. Eu falo algo que você não concorda, porém te dá paz se naquele momento se mostra mais lógico. Você guarda a informação de não concordar em uma caixinha, usando suas palavras. Diante disso, quando aquilo for necessário e viável, aquilo é exposto e você compreende melhor. Quem sabe dando um contexto que amplifica ou reorganiza tais argumentos que você não concordou em você e quem sabe expostos em um contexto onde você decodifica são pontos de aprendizado a todos. Para que haja uma peça de teatro, todos os integrantes são importantes, independente da relevância ao espectador, que tem mais afinidade com um ou outro personagem diante da percepção que ele faz sobre tal contexto da própria história ou da peça. Compreende? Sim, é uma visão mais de ciranda, de conjunto, de colaboração, porque tem essa outra visão no sistema de que o foco de tudo tem que ser no herói ou no ator principal, né? Mas todos ali Estamos colaboram para caminhando. que tudo aconteça. Este menino assistiu um autor. O mesmo é professor de ética em uma faculdade reconhecida de São Paulo. O mesmo é solicitado para executar e passar códigos de éticas para instituições, não pelo conteúdo, e sim pelo nome que o mesmo tem. O interessante é que quando o mesmo é abordado, a resposta é: eu não vou fazer um código de ética para você, pois a minha ética não é a sua e eu não estou no seu grupo, na sua empresa. Eu vou até você te ajudar a formatar o seu código ouvindo a todos, pois a ética é a comunhão sobre o ponto de vista de todos que estão ali e naquele contexto se colocam convivendo entre si, aonde o bem-estar daquele grupo é o mais importante e a ética ali estabelecida. Iremos conversar sobre ética em breve. Entende? Sim, acho que transiciona bem para a próxima pergunta, porque a próxima pergunta é as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Todos os espíritos são iguais. Todos os espíritos são perfeitos e puros.
Todos os espíritos estão em expressão e autoconhecimento. Alguns se conhecem mais e os outros menos. Mas isso longe de ser uma ferramenta para colocar o sentido entre melhor ou pior. Estão mais longe ou mais perto de si mesmo. Apenas isso. Pontos na elipse, pontos na caminhada para dentro de si mesmo. Tudo bem? Tudo bem, vamos ver como que a gente vai poder fazer as próximas perguntas, porque elas são baseadas na classificação que foi feita no livro. Não há problema. As Tá. próximas, um outro amigo irá vir para brincar. Ah, então tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Anote o número da pergunta, para na próxima o amigo não ter que ficar esperando. Sim, Eu agradeço novamente a oportunidade e até breve. gratidão. Paz.